Vamos abrir nossas Bíblias. Tiago, capítulo 1. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 1, porque nós vamos falar, está baseado ali. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Bem, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde, irmãos? Do alto. Diga bem forte, vem do alto. Vamos lá, olha de novo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Vamos lá, irmãos. Do alto. O que vem do alto para mim e para você? Vai, diz aí, gostou? Toda boa dádiva e todo. De novo, ajuda. Se alguém perguntar para você assim, o que vem do alto sobre a nossa vida, você vai responder? Toda boa dádiva. Toda boa dádiva, todo perfeito. A minha pergunta é: fora essas outras duas coisas que a gente acabou de ler aqui, a Bíblia cita uma terceira? Vamos estabelecer um padrão. Do alto só vem boa dádiva e dom perfeito. Amém. O que passar desses dois não vem do alto. Amém. Entendeu, gente? Então vamos continuar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem, irmãos? Do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de mudança. Tá bom? Eu quero iniciar estabelecendo esse padrão com você. Então, vamos lá. Do alto, a Bíblia diz que vem dois tipos de coisas que vem do alto. Que é boa dádiva. O que é uma boa dádiva? Dádiva é um presente de algo bom. E do alto só vem aquilo também que é perfeito. Então, eu queria que você estabelecesse na sua mente esse padrão de pensamento e estabelecesse no seu coração essa fé. Do alto só vem o que é bom e o que é perfeito. Amém. Qualquer coisa que não esteja classificada nesses dois itens não vem do alto. Simples, não é? Amém. Por quê? Irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito do caráter de Deus. Eu quero falar hoje aqui do caráter de Deus. Por quê? Existe, irmãos, muita confusão ainda na mente das pessoas a respeito do caráter de Deus e do seu modo de agir. Preste atenção nisso enquanto eu estou introduzindo aqui. Vou repetir. Existe na mente das pessoas, no entendimento das pessoas, uma confusão a respeito do caráter de Deus e do modo de Deus agir aqui na terra. Não são poucos os cristãos, os crentes, não são poucos os cristãos que creem que Deus causa acidentes. Acontece uma tragédia aí qualquer, as pessoas falam que assim, Deus sabe o que faz. Como se o que está por detrás dessa frase? Deus sabe o que faz. Por trás dessa frase está a fé de que foi Deus que fez. Entendeu? Aconteceu uma tragédia.
acidentes, enfermidades, morte prematura, né? A mulher dá à luz, a criança morre no hospital, aí alguém fala assim: Deus levou porque sabia que quando crescesse ia prestar. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido isso. Eu fico pensando, por que Deus não usou esse padrão com todos os bandidos do planeta Terra? Por exemplo, será que Deus não sabia que quando Fernandinho Beramar nasceu, o que ia ser no futuro dele? E por que Deus não matou? Mas o outro Deus escolheu para matar. Mas Fernandinho Beramar decidiu deixar vivo. Coerente isso. Mas as pessoas, elas falam isso, elas afirmam isso, né? Elas atribuem a Deus a morte prematura, a morte de pessoas, catástrofes da natureza. Acontece alguma catástrofe da natureza, às vezes elas falam: vai entender o que Deus quer. Tempestades, terremotos, enchentes, deslizamento. Então as pessoas atribuem essas coisas que eu acabei de citar aqui a Deus. E como elas não sabem explicar, elas dizem assim, que Deus tem algum propósito para ensinar as pessoas. Então é mais ou menos assim, olha, que as pessoas pensam: Deus tem algo para ensinar para mim e para você, né? Deus tem algo para nos ensinar. Como a gente não quer ouvir, o que ele faz? Ele causa uma doença, ele causa uma enfermidade, ele causa um acidente, ele permite que um ladrão entre na minha casa, causa uma destruição. Qual o propósito? De me atrair para ele. Quem já ouviu coisas parecidas com o que eu estou falando, gente? Então, há uma crença comum dessa geração, de que Deus, aquela frase que não está na Bíblia, mas todo mundo usa: se não vem pelo amor, aí Deus nem sabe. Agora, irmãos, vamos pegar essa frase: se você não vem pelo amor e você vem pela dor. Deixa eu te dar um exemplo, preste atenção. Você imagina se anos atrás, quando eu pedi a minha esposa em casamento, eu chegasse assim para ela: Lívia, é o seguinte, eu quero casar com você, e você vai casar comigo ou pelo amor ou pela dor. Pode ir. Qual é a impressão que você teria a respeito de mim? Pode falar, fala. O cara não é normal. Esse cara não é normal. Como assim? Ele fala para a moça que ou ela vai casar com ele pelo amor ou vai casar pela dor. Sei que você concorda comigo com um homem que propõe casamento desse jeito, ele não é uma pessoa normal. Mas é assim que os crentes estão vendo Deus. Deus fala assim: ó, você vai me servir, você vai vir para a igreja, você vai dizimar, você vai ser crente, você vai ver ou pelo amor ou pela dor. Porque se você não vier pelo amor, eu provoco uma doença em você e você vai ter que vir. Se você não vier pelo amor, eu mato o seu filho para você ficar crente rapidinho. Se você não vier pelo amor, eu coloco um câncer no seu pai, na sua mãe, você vai ver se você não vira crente. A imagem que as pessoas têm a respeito de Deus é essa. De que Deus está causando sofrimento, dor, perda, doença, catástrofe, tragédia da vida
versículo 17 que a gente leu? Você lembra? Do alto vem o quê? Boa dádiva aí. Aprenda isso. Então, enquanto as pessoas tiverem essa visão distorcida a respeito de Deus, do seu modo de agir, elas não poderão exercer fé. Porque você lembra daquele versículo que fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos supor que esse pensamento de que Deus usa doença, Deus provoca enfermidade, Deus provoca acidente, tragédia, vamos supor que Deus fizesse, ele não faz, mas vamos supor que ele fizesse. Vamos supor que eu me desviei, chutei o balde, e aí Deus querendo me trazer para ele coloca uma enfermidade mortal em mim. Irmão, se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora, e se Deus decidir ficar contra mim, quem pode me ajudar? Se Deus provocasse, colocasse uma pessoa um câncer, adiantaria ela fazer quimioterapia? Hã? Não, por quê? Irmão, se Deus decidisse matar aquela pessoa, ela vai morrer, acabou. Adiantaria a gente orar por ela? Não. Nenhuma ajuda do campo natural e nem do espiritual poderia vencer Deus. Aí como é que a gente vai dar oração da fé por essa pessoa? Não faz, mas Deus decidiu matar ela. Meu filho, aguarda aí, daqui a pouco você vai. Então, enquanto as pessoas tiverem essa visão distorcida a respeito de Deus, do seu caráter, do seu modo de agir, elas não vão poder exercer fé. Por quê? Porque elas sempre se encontrarão com medo, com dúvida e, consequentemente, serão incrédulos e o diabo vai tirar vantagem disso. Quem está entendendo aqui, gente? Então, irmãos, não é coerente. Não é coerente as pessoas atribuírem a Deus essas coisas que eu estou citando aqui. Eu lembro que estava ensinando isso em Niterói, na igreja, e o casal me procurou. Eles falaram assim: pastor, deixa a gente contar a nossa história. Nós perdemos nossos 2 filhos num deslizamento que aconteceu em Niterói. E os 2 filhos desse deslizamento, eles morreram. Eu falei, ok. Pelo que você está dizendo, a gente sempre se consolou com o fato de que Deus havia feito isso com um propósito. Porque logo em seguida a essa treta nós começamos a desenvolver na comunidade onde nós moramos um projeto social para atender as crianças. Então a gente sempre entendeu que Deus permitiu isso para nos levar. Aí eu falei, negativo. Mas aí o pai falou, mas deixa eu dizer algo que eu tenho que admitir. Antes disso tudo acontecer, eu senti dentro de mim que eu precisava tirar a minha família daqui. Preste atenção nisso. Hoje eu entendo o fato de eu não obedecer a Deus naquela direção causou essa tragédia na minha família. Quem está entendendo? Irmãos, Deus, Ele traz alertas para nós. Tem coisa na nossa vida que acontece porque a gente não fica sensível aos alertas de Deus. Só que meditando nisso, essa semana, pensando nessas coisas, estava conversando com a minha esposa sobre isso também.
geral, é mais confortável para as pessoas atribuírem essas coisas a Deus. Porque afinal de contas, se eu pego uma tragédia que aconteceu e eu atribuo a Deus, você sabe que Deus vai descer aqui na terra para se defender? Então o que é por elas? É melhor eu atribuir a uma vontade misteriosa de Deus do que eu reconhecer que eu fui negligente em me atentar às direções que Deus deu por dentro. Quem está entendendo? Porque então, se você pegar aí essas questões que eu estou falando e que possam ter algumas delas acontecido com você, você vai perceber que antes você fosse sincero com você. Você vai perceber que antes o Espírito de Deus procurou alertar você não se atentou ao alerta dele. E quando nós não nos atentamos para os alertas que Deus nos dá por dentro e continuamos a seguir a nossa vida ignorando esses alertas, amado, a Bíblia diz: não tem lugar ao diabo. Por que a Bíblia diz não tem lugar ao diabo? Porque se você der, ele vai entrar. Olha para o irmão, diga com ele: se você der lugar ao diabo, ele vai entrar. Ele vai entrar. Então o que eu percebo? As pessoas, elas se conformam aí em cima dessa afirmação de que Deus tem um propósito para todas as coisas. O cara entra, não sei aonde, mata todo mundo, Deus tem um propósito. A pessoa morre de câncer, Deus tem um propósito. A família morre de acidente de carro, Deus tem um propósito. Acontece um terremoto, Deus tem um propósito. Meu irmão, que Deus é esse? Que visão é essa? Distorcida do caráter de Deus. Agora, beleza, vamos supor que Deus supostamente tenha um propósito em colocar o câncer em mim ou em você. Uma vez que eu descubro qual é o propósito, você concorda comigo que o câncer não tem mais sentido de continuar? Agora, você já percebeu que as pessoas que creem assim, como eu estou descrevendo, elas nunca encontram o propósito de nada que acontece? Ela passa anos e anos, olha, eu sei que Deus tem um propósito, eu só não sei o que é. Irmão, Deus desse é um Deus maluco. Ele tem um propósito. Por que ele tem um propósito? Por que ele não revela logo de cara qual é o propósito? Mas é um pensamento, irmãos, que predomina na igreja evangélica brasileira. A maioria esmagadora da igreja evangélica brasileira crê assim como eu estou explicando para vocês. E aí as pessoas vêm aqui e nos ouvem ensinando o contrário. Aí a gente herege. A gente está errado. Porque todo mundo ensina que Deus tem um propósito com essas coisas. Irmão, eu vou morrer ensinando isso. Deus não tem propósito algum com essas coisas. Amém. Uma vez podia ser mais empolgado. Amém. Não, já foi? Diga bem forte: Deus não tem propósito. Deus não tem propósito. Um acidente, uma enfermidade, uma catástrofe, morte prematura. Não tem propósito. Bom, e nós vamos arrochar esse ensinamento aqui na igreja. Vamos arrochar esse negócio. Então, há uma incerteza, e isso, deixa eu voltar um pouquinho, isso é alimentado dentro da igreja evangélica.
muitos líderes, eles seguram as pessoas na igreja através desse discurso. Você sair, Deus vai pesar a mão. Aí pessoal, ó, fica tranquilo. Você não vai vir pelo amor não? Aí fala assim, Deus vai te trazer do anzol de Jeová. Eu fico imaginando a gente trazer isso para a relação humana, como eu coloquei. Você tenta imaginar. Eu vou pedir a minha esposa em casamento e eu falo isso para ela, ó, ou você casa comigo pelo amor, ou você vai casar comigo pela dor. Isso não é normal. Mas é isso que a gente pega. Se isso não é normal nas relações humanas, a gente acha isso normal em relação a Deus, irmãos. Então, as pessoas não conhecem o caráter de Deus. As pessoas não conhecem o modo de Deus agir. As pessoas estão distorcendo a forma e a forma de Deus agir. O caráter de Deus está tão distorcido que quando você chega ensinando a verdade, você é herege. É heresia. Porque, irmãos, eu sei que de repente alguns de vocês aqui podem falar, pastor, mas olha, a minha conversão foi assim. Deus me trouxe pela dor. Não, meu querido, Deus não te trouxe pela dor. É que no meio da dor, você ouviu Deus. Mas antes da dor, Deus já estava tentando te atrair há muito tempo. Não, pastor, eu estava lá no hospital quebrado. Aí Deus me trouxe. Não, querido, mas quando você estava lá no hospital quebrado, sabe o que aconteceu? Entrou uma irmãzinha de coque baixinha. Foi lá pregar para você. Sabe o que ela pregou para você? Seu desgraçado, vai morrer. Deus está pesando a mão em você. Foi isso que ela pregou? Não. Pregou o quê? Deus ama você. Deus te ama. Deus quer mudar a sua vida. O que é isso? É atrair pelo amor ou atrair pela dor? É pelo amor, irmãos. A dor quem provocou foi você. Aqueles testemunhos de conversão. Eu até entendo, irmão, porque a pessoa está dando testemunho toda empolgada, ela ainda não conhece. Ela fala assim, olha, Deus precisou me colocar lá no fundo do poço. Agora Deus é abridor de poço? E coloca os outros lá, meu irmão? A pessoa entrou no poço sozinho. Lá no fundo do poço, ela não tinha mais para onde olhar, só para cima. Aí ela conta o testemunho dela como? Deus me... Meu irmão, e a vida de pecado dela toda? Não conta, não? Aí agora não, foi Deus que me colocou no fundo do poço. Olha para o teu irmão e diga, Deus não está colocando ninguém em fundo de poço nenhum. Fala isso aí. Fala assim para ele, as pessoas entram lá sozinhas. Fala assim para ela, é o diabo que dá um empurrãozinho para elas irem mais rápido. Fala. Irmão, se a gente não for firme no que a gente crê nessas coisas, a gente não for firme, nós vamos perder muito a respeito do que nós temos para receber da parte de Deus. Por isso que eu gosto de Tiago, porque Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele é muito simples. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, não é bom, não é perfeito, não veio de Deus. Um amém. Mas é verdade do mesmo jeito. Então hoje eu quero enfatizar para os irmãos, esse ensino, o caráter de Deus. E o que é caráter? Vamos definir a palavra caráter. Caráter é firmeza de vontade. Uma pessoa cujo caráter você pode confiar na firmeza e na vontade dessa pessoa. Caráter está relacionado à maneira de agir e reagir.
Quando você diz que uma pessoa, alguém tem um bom caráter, significa que você pode confiar naquela pessoa, no procedimento dela, nas suas palavras, na sua conduta. Então, o caráter de Deus revela para nós a maneira como Deus age, a maneira como Deus se relaciona comigo, com você. A vontade, irmãos, há uma incerteza predominante na vida dos crentes em relação à vontade de Deus. As pessoas, elas ficam anos dizendo, falando, é mais ou menos assim, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei que Deus tem algo para mim, eu só não sei o que é. Qual é a vantagem que Deus tem em passar anos e anos e anos e anos mostrando para você que Ele tem algo para você, mas ele se recusa a dizer o que é? É mais fácil, né, irmão, de eu dizer que Deus não mostrou, do que eu assumir a responsabilidade de que eu não leio a Bíblia, de que eu não oro, de que eu não tenho uma vida íntima com Deus, eu não sei, ué. Então o que eu faço? Eu poso de espiritual e falo assim, eu sei que Deus tem algo, Deus ainda não me mostrou, mas isso passa 5 anos, 10, 15, 20, 30, e a pessoa continua dizendo a mesma coisa. Quando você vê na Bíblia, quando Deus mostra para a pessoa na Bíblia que ele tem alguma coisa, ele já fala de cara lá o que é. A demora sempre está relacionada à conduta do homem, não a Deus. Então, isso está relacionado ao caráter de Deus. Você imagina um Deus que fala, ó, eu tenho algo para você. Aí passa 30 anos, ele não fala o que é. Que agonia! Imagina as irmãs. Imagina a irmã, Deus fala assim, eu tenho uma coisa para te contar. E o que é? Te conto depois. Os maridos sabem, se você fizer isso com a sua esposa, vai dar ruim. Aí Deus, Ele fica nessa brincadeirinha com a gente. Irmãos, por favor, nós temos que deixar cair por terra essas fortalezas na nossa mente. Há muita dúvida em relação à vontade de Deus. Se existe um tema que os crentes têm dúvida, é sobre a vontade de Deus. Não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, não sabe. Eu estou buscando, estou buscando a vontade de Deus. Você encontra a pessoa 5 anos depois. E aí aquela, estou buscando a vontade, 10 anos depois, estou buscando 15 anos depois. Meu filho! Eu não posso crer que o problema esteja do lado de Deus. Então o problema está do lado de quem? Da gente. Aí Jesus vem, arrebata a igreja, e o camarada, Deus é misterioso mesmo, porque ele falou que tinha algo para mim, eu não sei até hoje o que é, e agora a igreja arrebatou. Aí vai passando anos. É a mesma coisa, a pessoa fala assim, Deus tem um chamado para a minha vida, eu só ainda não sei exatamente o que é. Beleza, no início, você falar isso, tudo bem, mas depois de anos, meu querido, você tem que saber. Então há muita dúvida, há muita incerteza a respeito da vontade de Deus. Agora, irmãos, a minha Bíblia diz, eu acredito que a sua também, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Aprenda algo, entre a vontade de Deus e a sua vida só existe uma barreira, a forma como você pensa. Se a sua mente for renovada, automaticamente você entra na vontade de Deus. Agora, qual é o instrumento que Deus vai usar para mudar a minha e a sua mentalidade? A palavra.
Então nós só podemos, agora, deixa eu dizer, há muita dúvida. Agora, como é que nós vamos acabar com essas dúvidas? Irmãos, eu creio que nós podemos conhecer a Deus, o seu caráter, a sua vontade, o seu modo de agir, olhando para Jesus. Existe muitos textos na Bíblia que demonstram, ou direta ou indiretamente, que tudo aquilo que Jesus fazia era exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Ou seja, Jesus, ele era a própria vontade de Deus em ação aqui na terra. Diga isso comigo bem forte. Jesus era a própria vontade de Deus em ação aqui na terra. Em João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, aquilo que na antiga aliança era, o que é o verbo? O verbo é a palavra em ação. Aquilo que na antiga aliança era só palavra, Jesus encarnou e viveu. Então, para nós conhecermos Deus, o seu caráter, o seu modo de agir, o seu modo de reagir, o seu modo de se relacionar conosco, nós temos que olhar para quem? Nós temos que olhar para Jesus. Agora vá comigo em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim, falando sobre Jesus, tá? Ele está falando sobre Jesus. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, através de quem, irmãos? Bem forte, através de quem, irmãos? A quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Agora preste atenção, nível máximo no versículo 3. O qual, Jesus, está falando de Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Algumas versões falam a exata expressão do ser de Deus. Essa eu gosto mais, dessa versão. Que fala que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ou seja, irmãos, só Jesus, eu disse o quê? Só Jesus, de Gênesis e Apocalipse, só Jesus expressa Deus de forma exata. Só Jesus. Moisés não fez isso, Davi não fez isso, Paulo não fez isso, todos os outros não fizeram isso. Só Jesus é a exata expressão do ser de Deus aqui na terra. Só Jesus. Então, se você quer conhecer Deus, você tem que olhar para os evangelhos e olhar para Jesus, e ali você vai ver Deus. Olha só o que diz João, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 5. Peraí que eu anotei errado. Não, vamos. Vai em Colossenses, amado. Eu anotei errado aqui. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, isso. Versículo 15. Colossenses
capítulo 1, o versículo 15. Olha só o que diz ali, falando a respeito de Jesus. O qual é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus, ele revelou. Por quê, irmãos? Essa visão distorcida a respeito do caráter de Deus não é algo do nosso tempo. Já existia naquele tempo de Jesus. Eles atribuíam morte, doenças a Deus, a vontade de Deus. Agora Jesus vem como a imagem daquele Deus invisível, para mostrar para o povo quem realmente Deus é. Se você ler João capítulo 6, o versículo 38, esse sim, vamos lá, agora está certo. João capítulo 6, versículo 38, olha só a declaração que Jesus faz ali. João capítulo 6, versículo 38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Repita-se comigo: Jesus desceu do céu para fazer, revelar, mostrar a vontade de Deus. Amém? Então você concorda comigo que tudo que Jesus fez é uma revelação da vontade de Deus? Então, se você quer saber a vontade de Deus, você tem que olhar para quem? Para Jesus. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora aqui, nessa palavra, nesse ensino? Nós vamos pegar algumas coisas e vamos olhar para Jesus. Por exemplo, eu vou pegar aqui doença e enfermidade. Nós vamos olhar para Jesus. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Nós vamos olhar os fenômenos da natureza. E vamos olhar como é que Jesus se relacionou com isso. Nós vamos olhar para a morte prematura. E vamos ver como é que Jesus se relacionou com isso. Nós vamos olhar para questões materiais, financeiras. Porque tem gente que acha que Deus tem algum interesse em manter você pobre, porque para elas, ser pobre é sinônimo de ser humilde. Irmãos, eu conheço muito pobre que é um bicho orgulhoso. Não tem 10 centavos no bolso, mas está cheio de orgulho. Como é que Jesus se relacionou com isso? Então vamos lá. Primeiro item: doenças e enfermidades. Qual é a vontade de Deus em relação a isso? Então eu vou mostrar somente um versículo para você. Atos capítulo 10. Então vai lá comigo. Será que Deus está usando doença, enfermidade para atrair as pessoas? Atos capítulo 10, versículo 38. Vamos lá, vamos ver como é que o versículo começa. Como? Me ajuda aí. Como? Como Deus. Então Deus está envolvido aqui no negócio. Como Deus ungiu com o quê? Olha só, você está vendo a trindade envolvida aqui? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus unge a Jesus com o Espírito Santo. Com qual objetivo? Com qual propósito? Com qual finalidade? O qual andou fazendo olha só, irmãos, preste atenção nisso. O Pai ungiu o Filho com o Espírito Santo, para que o Filho, por onde o Filho andasse, o Filho fizesse Agora vamos descobrir na Bíblia qual é o bem que Jesus fazia? O que está escrito aí? O que está escrito aí? Curando só alguns? Curando quantos? Vai mais forte, curando quantos, irmãos? Então será que é alguma heresia eu crer que Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e a eternamente, Ele quer curar todos hoje também? Curando a todos os oprimidos por Deus. Por quem é que oprime? Eita, não sabia disso? Então, vocês estão me dizendo então, que não é Deus que oprime as pessoas com doença e enfermidade? Quem que é?
Você percebe que a tradição religiosa humana conseguiu atribuir a Deus aquilo que a Bíblia atribui ao diabo? Para mim, o melhor, maior versículo de cura divina da Bíblia, Atos 10, 38. Porque está envolvido ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Unge Jesus. Jesus anda por toda parte, fazendo bem. Qual é o bem? Curando a todos os oprimidos do diabo. Aí o final, para não deixar dúvida, no final do versículo ainda fala assim, porque Deus era com ele. Quando Deus é, a doença e a enfermidade vai ter que desaparecer, meu querido. Mas será que não é a vontade de Deus curar somente alguns? A minha Bíblia diz que Jesus curava todos. E se eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então eu tenho que obrigatoriamente crer que Ele ainda quer curar todos. Pastor, e por que nem todos são curados? Porque o que você ouve sendo empregado por aí? O que você ouve sendo pregado por aí? Que às vezes Deus cura, outras vezes não. Nem sempre é a vontade de Deus. Deus está pesando a mão. Deus está te chamando, ou Deus vai te trazer pelo amor, ou Deus vai te trazer pela dor. Como é que o povo pode crer? Agora, baseado no fato que Jesus é a exata expressão de Deus, se Jesus curou a todos, isso já demonstra para mim qual é a vontade de Deus. Vamos lá, Igreja Batista Ebenezer. Em relação a doenças e enfermidades, qual é a vontade de Deus? Vai. Irmão, em nome de Jesus, não deixa ninguém roubar essa fé de você. Se você crer diferente, eu não sou mais o culpado diante de Deus. Então, doença e enfermidade está resolvido. Poderia citar outros textos. Isaías 53, versículo 4 e 5. Mateus 8, 17. 1 Pedro 2, 24. Salmos 103, versículo 1, 2 e 3. Salmo 127, 107, versículo 20. Tiago, capítulo 5, versículo 14. São textos bíblicos que falam sobre cura. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Tem que saber, o problema, irmão, é que o crente, ele espera a doença chegar para saber o que Deus fala sobre cura. Você está saudável, você não tem nenhum arranhãozinho no seu corpo, amém. Então comece a partir de hoje confessar cura sobre a tua vida, sobre o teu corpo. Porque cura, aprenda algo aqui, cura significa o quê? Que a pessoa está doente, ela precisa ser curada. Mas a Bíblia, em Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 22, ele me garante não somente cura, mas me garante saúde divina. O que é saúde divina? É a capacidade, habilidade, o poder espiritual dentro de mim, pela palavra de Deus, de nunca ficar doente. Ah, pastor, mas isso não está na Bíblia não. Está sim, você pode abrir aí. Pode abrir aí, vamos ver. Parece que eu ouvi o pensamento de alguém agora. Provérbios capítulo 4. Versículo 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20, a partir do 20, diz assim: filho meu, quem aqui é filho de Deus? Então eu vou falar assim, filho meu, você fala bem alto, Deus está falando comigo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Por quê? Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Essa palavra, ela é poderosa para manter o teu corpo saudável. Diga, essa palavra é poderosa para manter o meu corpo saudável. Saudável. Vai te ajudar a economizar com plano de saúde, meu irmão, que está caro.
remédio. Vocês não creem nisso não, gente? Pelo amor de Deus, vai lá. Então, irmão, nós temos que nos apegar com firmeza a essa palavra. Essa palavra tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Confissão tem que acontecer. Outra área, eu quero mostrar a vontade de Deus. Será que Deus está provocando tsunami? É isso aí. Será que Deus está provocando deslizamento? Será que Deus está provocando terremoto? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Qual é o título que está aí? Na minha versão, o versículo 35 tem um título. Provavelmente na de vocês também. Qual é o título que está aí? Jesus faz o quê? Alguém tem a Bíblia que está o título assim, Jesus provoca uma tempestade? Não tem não, gente? Vocês têm certeza? Então vamos ler aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, o que Jesus falou? Irmãos, vamos lá. O que Jesus falou? Vai forte, eu entendi já. A minha pergunta para os irmãos é o seguinte. Naquele momento, na vida dos discípulos, qual era a vontade de Deus para eles? Você concorda comigo que qualquer outra coisa que acontecesse no meio, era o diabo tentando parar a vontade de Deus na vida deles? Ok. Então minha pergunta para vocês é, quem é que provocou aquela tempestade para matar eles ali no meio? Vamos continuar. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se o quê? Um grande temporal de... Aí a pergunta de pessoas, pastor, o diabo tem poder sobre os elementos da natureza? Tem. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2, no máximo no 3, vai falar assim, vai definir o diabo como príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar. Ou seja, ele pode fazer isso sim, irmãos. Porque a própria Bíblia diz que ele é o Deus deste século. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso que Romano diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque o bobo do Adão, que recebeu o domínio sobre toda a criação de Deus, quando ele pecou, ele entregou esse domínio para quem? Para quem? Fala forte, gente. O diabo. Então é quem que domina hoje a criação. Quem que é? Diga. O diabo. Agora, quantos de vocês sabem que em Jesus nós temos autoridade sobre o diabo? Quantos de vocês sabem que em Jesus nós voltamos à posição de autoridade até sobre os fenômenos da natureza? Então vamos lá. Levantou-se grande temporal de vento, versículo 37. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Quantos de vocês sabem que eles iam morrer nessa história aqui? Quantos de vocês sabem disso? Eles iam morrer. Todo mundo morreu afogado, ia morrer afogado. Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Vamos lá, agora, vamos descobrir a vontade de Deus? Quem quer descobrir a vontade de Deus agora? Vamos ler o versículo 39, a vontade de Deus em ação. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande
bonança. Se eu olho para Jesus, eu descubro a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que ele chegasse na outra margem do lago. O que acontecesse no meio, não era Deus que estava fazendo. Aí Jesus levanta, gente, isso aqui é tremendo. Despertando, repreendeu o vento e, na tua Bíblia está assim, disse ao mar. Está assim na sua Bíblia? Meu irmão, Jesus, o homem natural, devia olhar para Jesus e achar Jesus muito esquisito. Ele falava com árvore. Agora ele está falando com o mar. Ele falava com a febre. Ele falava com o defunto. Para quê, meu irmão? Só para ensinar para mim e para você o princípio de lei da fé, da confissão. As coisas para mudarem, você tem que falar. Aquele fenômeno da natureza ameaçador, ia matar. Jesus pega, resolve tudo fazendo o quê? Falando. Exercendo autoridade. Dominando os elementos da natureza. Agora eu gosto do versículo 40. Que Jesus deu uma puxadinha na rapaziada lá. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus está querendo dizer aqui? Qual era a expectativa de Jesus? É que aqueles 12 rapazinhos que andavam com Jesus já tivessem aprendido à altura do campeonato que eles poderiam fazer a mesma coisa que Jesus fez. Se Jesus não está no barco, eles iam morrer. E a gente hoje é dizer que Deus era a vontade de Deus. Mas Jesus me ensina o seguinte, que se Jesus não tivesse no barco e eles tivessem morrido, iam morrer porque não tiveram fé. Um amém, mas é verdade do mesmo jeito. Você sabia que incredulidade pode matar você? Vou falar de novo. Você sabia que incredulidade pode matar você? Irmão, eu sei que num momento desse aqui, o desespero se levanta dentro da gente. Mas deixa eu te ensinar algo. Desespero não move a mão de Deus. Eu e você somos seres sobrenaturais porque o Espírito Santo está dentro de nós. Irmãos, eu sei que, preste atenção aqui, por favor. Eu sei que o desespero, dependendo do que está acontecendo, é uma reação natural da nossa alma aos fatos. Tá bem? Mas por causa do Espírito e por causa da palavra, eu e você temos a condição, preste atenção, de ter uma reação sobrenatural diante dos fatos. Você tem que aprender, na hora do desespero, aconteceu um acidente doméstico. Na hora, exerça autoridade sobre aquilo. Tem que sair correndo para o hospital para a criança. Mas já, vá para o hospital, mas já vai exercendo. Diabo, eu paro a tua obra aqui em nome de Jesus. O negócio, irmão, é que a gente deixa o desespero tomar conta. E depois fala, a gente é humano, né? A gente é humano, mas o Espírito Santo está dentro de nós, irmãos, para nos ajudar nessas horas. Essa palavra tem que funcionar nas horas em que a morte está nos ameaçando, igreja. Você tem que entender algo, preste atenção aqui. Você só tem que morrer na hora que você quiser morrer. Eu não quero nada, demorou 2 segundos para falar amém. Você só tem que morrer a hora que você quiser morrer. A Bíblia te promete pelo menos 70 a 80 anos de vida. Antes disso, não aceita a morte como algo natural na sua vida. Se Jesus não está naquele barco, aqueles discípulos iam morrer. Mas iam morrer porque deixaram o desespero tomar conta.
Foram tímidos e não assumiram uma posição de autoridade diante daquela circunstância. Sacuda o seu irmão aí e fala assim: aprenda a tomar autoridade. Fala para ele. Quando as circunstâncias ameaçadoras se levantarem, diga: se levante com a sua fé, assuma a autoridade do que está acontecendo, proíba o diabo de agir, e a bonança vai se estabelecer. Quem crê nisso, gente? Por que sois tão tímidos? Eu vou aqui dar uma parafraseada aqui já. Por que vocês foram lerdos em fazer alguma coisa? Porque eu sei, irmãos, que a maioria dos pregadores ensinam: irmãos, na hora da tempestade, corra e clame Jesus, que ele vai acalmar a tempestade. Mas o que Jesus me ensina é o seguinte: quem era para ter acalmado a tempestade eram eles, não Jesus. A gente ora para ele acalmar a tempestade. Ele fala: meu filho, sobre essa terra, sobre os elementos dessa terra, eu dei autoridade para você. Acalma isso você. Aí a pessoa fala: mas quem sou eu? Eu sou só um miserável pecador. Morte prematura. Marcos capítulo 5. Vamos ver qual é a vontade de Deus. Será que Deus está interessado em levar as nossas crianças que estão ali em cima agora, aprendendo a palavra? Será que Deus está... Deus quer ensinar. O casal está quase separando. Aí para Deus juntar o casal, o que Deus faz? Vai lá e mata o filho. O que o filho tem a ver com a separação do casal? O casal está quase separando. Então beleza, então Deus vai dar ajuda. Mata logo um, manda um logo para o céu e o outro fica livre. Mas deixa a criança viva. Marcos capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 35. Está falando da ressurreição da filha de Jairo, é um texto conhecido, diz assim: estando eles ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está? A filha dele estava o quê, gente? Morta. Para que enfadas mais o mestre? Ou vontade de ser incrédulo, não é não? Jesus, meu Pai do céu. Agora, como reagir diante da morte prematura? Quem quer saber? Jesus, tendo ouvido essas palavras, as mesmas palavras que Jairo ouviu, irmãos, vamos lá, irmãos, na boa, vamos ser sinceros. Quem aqui do natural já não estava desesperado? Hein? Pai e mãe que estão aqui, já não estava ali puxando os cabelos? Vamos lá, gente. Vamos encarar a verdade. Aí Jesus fala assim, ó, chegam pro cara e falam assim, ó, sua filha morreu. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, não temas, crê somente. Você pode analisar os casos de ressurreição na Bíblia. Houve, por parte das pessoas diretamente ligadas a esses casos, um controle emocional muito forte para Deus operar. Lembra da mãe, do menino que o filho morreu e foi pedir ajuda para o profeta? Você vê aquela mulher desesperada, puxando cabelo. Pastor, mas a gente é humano, meu irmão, a gente é humano, mas o Espírito Santo está dentro da gente para nos ajudar nessas horas. O marido pergunta, o que aconteceu? Não, não aconteceu nada. Se fosse algumas irmãs hoje, iam brigar com o marido. Por que eu falei para você não levar esse menino agora? Ela vai lá. E depois da história você sabe que o menino ressuscitou. Versículo 37.
permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o quê? O alvoroço e os que choravam muito pranteavam. Olha o ambiente aqui. E entrando disse, por que alvoroçais e chorais? Meu pai. Os tios estavam lá, os primos, os avós, os parentes. Aí chega Jesus com essa pergunta. Fala a verdade. Imagina, morreu lá na sua família, chego lá e falo, chego lá no meio do velório, por que está todo mundo chorando aqui? Você nunca mais pisa nessa igreja. Pastor insensível, sem noção. A menina não está morta, mas dorme. Aprenda a ver as coisas como Jesus vê. Versículo 40. Olha como é que começa o versículo 40. A primeira frase aí, o que diz aí? Riam-se dele, mas pelo menos foi ele que resolveu a situação, né? Porém, ele tendo os feitos sair, eu adoro isso, sai todo mundo. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitada, tomando pela mão da menina, fez o quê? Disse. Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Agora veja, e a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Se Jesus não entra ali, ia acontecer esse quadro de morte prematura. Aí eu imagino, se fosse nossos dias, algum dos crentes chegando, consolando a mãe, né? Não, Deus tem um propósito com todas as coisas. A gente nem sempre entende a vontade de Deus. É fácil quando não é teu filho, né? Você falar isso. Aí Jesus chega e mostra a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus que uma criança morra aos 12 anos, não, meu irmão. Não é a vontade de Deus. Jesus chega ali, intervém naquela história ali, ó. Traz aquela menina de volta à vida. Eu creio, irmãos, que o mesmo poder que estava sobre Jesus para fazer aquilo está sobre a igreja hoje. Mas nós temos que aprender a não aceitar como algo normal essas coisas. Não é normal que uma criança morra. Não é normal que alguém morra antes dos 80, 70 anos. Não é. Normal é que você tenha uma vida longa, que você morra com a sua vida cheia de dias. Outro item. Questões materiais. Mateus capítulo 14. Vamos lá, estamos chegando ao fim já. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando. A gente falou que Jesus é a vontade de Deus em ação. Então, estou mostrando a vontade de Deus através de Jesus em várias situações diferentes. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, nós temos ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apertado, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto. A hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, comprem comida para si. Irmãos, quantos de vocês entendem que tem uma questão financeira envolvida aqui? Na sua Bíblia está escrito assim, comprar para si? Está escrito aí. Eu acho que o dono da padaria que ficava no meio do caminho ficou muito feliz, hein? É hoje que eu ganho dinheiro aqui, até dizer chega. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós
de comer. Uau. Perceba que a intenção dos discípulos não era má. Eles estão vendo a multidão. A galera devia estar reclamando que está com fome. Já era tarde. Jesus, vamos terminar o culto mais cedo, deixa o povo ir. Jesus falou, nós vamos abastecer essa galera toda aqui. Os discípulos, fazendo uma continha básica, 1 mais 1 são 2. Então eles disseram, versículo 17, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Irmãos, a maioria dos pregadores, inclusive eu também faço isso, quando pregam sobre esse texto, eles nunca usam esse texto de forma literal. É sempre, irmãos, às vezes você acha que o que você tem na sua vida, os seus dons, seus talentos é tão pequeno, é só 5 pães e 2 peixes, mas entregue isso para Deus e Deus vai multiplicar. Não é assim mais ou menos? Não está errado não, mas aqui é literal. Ele está falando, tinha literalmente 5 pães, tinha literalmente 2 peixes, tinha literalmente uma multidão, tinha literalmente uma necessidade. E Jesus, o milagre aconteceu de forma literal. Literalmente, a matéria, pão e peixe, foi multiplicado. Sabe por que o povo não crê que isso acontece? Porque toda vez que um pastor prega sobre isso, ele não prega isso de forma literal. Será que se a gente fizesse um momento digno da oferta, e no final falasse, irmão, nós vamos orar aqui, Deus vai multiplicar. Quem tem aluguel para pagar e não tem dinheiro, pode vir aqui pegar. Quem tem compra e não tem dinheiro, pode vir, que vai ter. E no final, quando for contar, vai ter 12 vezes mais. Amém? Porque eu não fiz ainda, agora é fácil dizer amém. Ó, venham os irmãos que estão aí com seus negócios falindo, pode vir aqui, ó. Porque se a gente for crer naquilo ali literalmente, a gente tem que fazer isso. Irmão, vamos encarar na verdade, a gente não crê. Eu não vou fazer isso. Eu ainda tenho que, a minha fé ainda tem que, entendeu? Não, estou falando sério. Talvez você até creia. O teu azar foi ser pastoreado por mim. Porque a gente tem que admitir até onde a nossa fé vai, meu irmão. Porque se eu crer, eu vou fazer. Se eu não faço, porque eu ainda não creio. É ou não é? Mas é isso. Literalmente é isso. Irmãos, ó, você pode ter aí uma nota de R$5 e outra nota de R$2. 5 pães e 2 peixes. Pode dar. Deus vai multiplicar. E hoje nós vamos suprir a necessidade de todo mundo aqui. Continuar. Versículo 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu os discípulos, e os discípulos a multidão, e comeram todos, saciaram-se. Diga, todos comeram e ficaram saciados. Como eu brinco com meus cunhados, comeu que nem porco desalmado. Todo mundo ficou lá assim. Comeram e saciaram. Levantaram dos pedaços, ou seja, 5 pães e 2 peixes, dos pedaços, sobraram quanto? 12 cestos cheios. O milagre, irmãos, eu costumo dizer que o maior milagre não foi a multidão ser alimentada. Foi a pessoa que só deu 5 pães e 2 peixes e voltou com 12. Como é que essa pessoa voltou para casa com 12 cestos? E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então perceba, qual é a vontade de Deus em relação às nossas necessidades materiais, físicas, de comida, de dinheiro. Qual que é a vontade dele? Que a gente tenha sempre e sobrando. Olha para o teu irmão e fala assim, pobreza não é com Deus não. Fala, meu irmão. Fala assim, Deus não tem miséria não.
Agora fala para ele assim, muda a sua mentalidade. Diga. Uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de falta, uma mentalidade de prosperidade. Quero ver um amém aqui. A mentalidade dos discípulos era uma mentalidade de pobreza. Despede, manda embora, cada um compra o seu. E Jesus falou, não. Nós vamos dar para eles. Eu disse, mas vamos dar, tirar da onde? Aí você vê, irmão, a diferença de alguém que pensa naturalmente e de alguém que pensa em termos de milagres. A pessoa que pensa naturalmente, ela fica desesperada. A pessoa que pensa como Deus pensa, ela sabe que algo vai se manifestar. Por último, João capítulo 8. João capítulo 8. Quem está aqui comigo hoje, gente? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Não tenha vergonha de dizer que a sua igreja e que você crê nas coisas que nós cremos aqui. Desculpa. Não tenha vergonha não. De você dizer para as pessoas que a sua igreja crê nessas coisas, que a sua igreja crê sobre cura, sobre prosperidade. Não tenha vergonha não, meu irmão. As pessoas creem aí que Deus mata, vão na rádio dizer isso e todo mundo fica dizendo glória a Deus. Eu estou numa pegada aqui. Por quê? Por que eu estou fazendo? A nossa igreja, graças a Deus, porque era o propósito, a nossa vinda para cá é para que outras pessoas possam vir ouvir a palavra. Eu sei que tem muita gente que vai vir de outras igrejas, vai ouvir e não vai gostar. Ainda mais que eu tocar naqueles pontos quando eu digo assim que nós não somos mais pecadores, que Deus, a vontade de Deus é curar todos sempre, que a vontade de Deus é que todos sejam prósperos. Eu não sei porquê, mas esses 3 pontos incomodam muito. São os 3 pontos que incomodam. Eu quero dizer algo para vocês. Eu vou pregar isso do mesmo jeito. Porque também há um tanto de gente nessa cidade que vai ser atraído para esse lugar. Justamente porque a gente crê nessas coisas. Nós não vamos invalidar o poder da palavra de Deus por causa das tradições dos homens. E nós não vamos mudar o que nós cremos porque tem gente nova chegando. Quem chegar, ou crê junto com a gente, ou crê junto com a gente. Quem está comigo? Não, nós vamos mudar porque o povo não está gostando. Meu irmão, o povo não estava gostando com Jesus também. Aí Jesus chega para os discípulos e fala, vem cá, vocês não querem ir também não? Pode ir. Aí Jesus fala, Senhor, para onde iremos nós? Ficar ouvindo condenação aí fora, irmão. Agora eu quero a parte que, para mim, eu amo esse texto aqui. É uma das passagens da Bíblia que eu acho mais linda. João capítulo 8. A partir do versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Assentando-se os ensinava. E os, diz aí irmãos, e os? Quem? E os? Diga bem forte, eles eram os defensores da lei. Diga bem forte, eles eram os defensores da lei. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no
próprio ato. Ou seja, ela estava no meio da relação lá. O negócio estava acontecendo ali. Os caras chegam, arrancam ela dali. A coitada não pode nem terminar. Já estava lá e mesmo deixava terminar e depois pegava, meu irmão. No próprio ato, adulterando. Olha o versículo 5. E na lei. Você tem assim na Bíblia de vocês e na lei? Irmãos, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apenas. Você sabia que tem um monte de gente usando o que está escrito na Bíblia para matar os outros? Tem um tanto de pastor, líder evangélico, que está pegando partes da Bíblia para matar as pessoas. Meu irmão, você está escutando aqui nesta igreja uma palavra que te dá vida. Que te mantém saudável, livre. Você não é propriedade do pastor Vitor. Você é livre, meu irmão. Você não é propriedade da Igreja Batista Ebenezer. Você é livre. Você só está aqui porque você quer. O dia que você não quiser mais, você já está abençoado, pode ir para outro lugar. Eu não quero escravos aqui. Você é livre. Eu não vou te atrair ou pelo amor ou pela dor, não, meu filho. Eu só quero que estejam aqui aqueles que amam essa palavra, que amam esta igreja e que estejam aqui por amor. Na lei de Moisés mandou que tais estejam apedrejados. Agora eles voltam para Jesus. E tu, pois, que dizes? Agora ele vai mostrar, eles queriam saber aqui, sem saber, eles queriam saber qual era a vontade de Deus. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Veja, eles queriam acusar. O negócio deles era matar. Era acusar. Era colocar Jesus e a mulher debaixo de condenação. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistisse, Jesus estava... E andando para eles... Perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora veja. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Irmão, fala para mim, essa passagem é linda ou não é? Essa aqui é top 5 da Bíblia. Cadê, mulher? Os caras queriam apedrejar a mulher. E posso dizer uma coisa para vocês? Preste atenção aqui. Você sabia que os escribas e os fariseus estavam sendo bíblicos? Você sabia que uma pessoa pode ser bíblica e ao mesmo tempo ser maligna? Porque ela pode usar a Bíblia para propósitos malignos. Moisés manda. Está dito, está escrito, Moisés mandou. Que tais sejam apenas. Agora a gente quer saber qual é a tua. Mulher, onde estão aqueles... Tem gente que só usa a Bíblia para acusar a vida dos outros. Tem gente que só usa a Bíblia para apontar, viu? Você está errado. Eles são expert em achar versículos bíblicos que te coloquem debaixo de condenação. Que te apontem erro, pecado, falhas. Aí Jesus falou, vem cá. Aquele pessoal que estava usando a Bíblia para te acusar, cadê eles? Meu irmão. Aí ele fala assim, ele faz outra pergunta. Ninguém te condenou?
Ele está falando de duas coisas, acusação e condenação. Versículo 11. Ela disse, ninguém, Senhor. Agora veja o que Jesus fala. E disse-lhe, nem eu também te condeno. Aí a partezinha final. Vai-te e não peques mais. Qual é a vontade de Deus em relação ao pecador? Primeiro, Deus não quer condenar ninguém. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1, fala assim, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais. Aí, se você continuar lendo o capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 30, ele fala assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele responde, é Deus quem o justifica. O que eu aprendo, irmãos, aqui, qual é a vontade de Deus em relação à nossa atitude com o pecador? Jesus não aprovou o que ela estava fazendo. Jesus não incentivou que ela continuasse fazendo. Jesus não falou assim, olha, a minha graça agora vai... Não, ele falou, minha filha, eu não te condeno. Não vou te condenar. Só tem uma coisa, vai e não peques mais. Resolvido, ponto final, acabou a história. Mas aqueles escribas e fariseus queriam usar a Bíblia para... Meu irmão, nós não vamos fazer isso aqui nessa igreja de forma nenhuma. Nós não vamos usar a Bíblia para colocar as pessoas debaixo de peso, de acusação, condenação. Nós vamos usar a palavra para libertar as pessoas. Ninguém aqui está autorizado a usar a Bíblia para ficar apontando pecado e condenação na vida do seu irmão. Ninguém aqui, líder nenhum, diácono nenhum, líder nenhum. Todos aqui podem e devem ter acesso à mesma graça que eu tive e que você teve. Isso não quer dizer que há uma liberação para pecar. A palavra de Jesus continua, vai e não peques mais. Mas se o outro foi e continua pecando, não é da tua conta. Não é da tua conta. O problema dos escribas e fariseus é que eles se achavam no direito de ser a polícia gospel no meio da igreja. Tem aquela brincadeira, né? Preso em nome da lei. Você só tem, irmão, você já tem um Senhor, um dono, um proprietário, e o nome dele é Jesus Cristo. Nunca deixe que pastor, líder, denominação, igreja escravize você. Jesus te fez livre. E geralmente a escravização, ela sempre ocorre pelo medo. Tentam manipular as pessoas pelo medo, prender as pessoas pelo medo. Eu descobri que quanto mais eu digo para as pessoas que elas são livres, mais elas querem ficar perto da gente. Porque nem Deus, irmãos, quer isso. A Bíblia diz que é o amor de Cristo que nos constrange. Não é nem o poder dele, é o amor dele. Você pode ficar em pé. Aleluia. Nada se compara à tua presença. Nada
Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. És tudo